quando a gente lê o livro de Jeremias, nós vemos Deus trazendo várias exortações ao povo de Israel. E aqui no capítulo 6 não é diferente. Ao lermos o capítulo 6, nós nos assustamos até, porque Deus está falando a respeito de uma condenação, está falando sobre a causa da queda de Israel, a queda de Jerusalém. Ele fala: olha, a quem eu testemunharei, a quem eu falarei, se não há quem escute. E quando nós olhamos para um texto como esse, a gente percebe que nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas de coisas tais que o povo de Israel praticou, mas que ficou registrado nas Escrituras, e nós podemos aprender com isso para que não possamos vir cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, quando eu li esse capítulo e a gente estuda o capítulo, a gente percebe já no versículo 10, a primeira razão pela qual o povo de Israel estava sendo condenado. Estava sendo condenado porque não ouvia a palavra do Senhor. Olha o verso 10 aqui novamente. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão tampados, estão incircuncisos, não podem ouvir. E eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, não gostam delas. A primeira razão pela qual o povo de Israel estava sendo condenado, e a primeira razão que nós podemos trazer para que a nossa sociedade, para algumas pessoas serem condenadas, é porque não escutam a palavra de Deus, porque não querem ouvir a palavra de Deus, porque se recusam a ouvir, porque se envergonham daquilo que a palavra traz. O povo de Israel não queria a verdade naqueles dias. Eles estavam com os ouvidos incircuncisos. Eles não queriam viver para Deus. Não parecia algo agradável viver para o Senhor. O engraçado é que quando nós fazemos paralelos com a nossa sociedade, com a nossa geração, com aquelas pessoas que nós convivemos no dia a dia, muitas vezes nós encontramos pessoas exatamente como o povo de Israel estava aqui. Pessoas que não querem ouvir, pessoas que não querem viver, não querem ouvir porque a palavra confronta, não querem viver porque não parece agradável aos olhos humanos. Quando olhamos naturalmente, não parece agradável, mas quando olhamos espiritualmente, sabemos que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E aqui, o povo de Israel se recusava a ouvir. Quase que aquele dito popular, quando a gente fala, entrava por um ouvido e saía pelo outro ouvido. A mesma coisa que estivesse falando com alguém que não está prestando atenção. E porque eles se recusavam a ouvir, eles estavam deixando a palavra de Deus de lado. Eles não queriam ter a vida disciplinada pelas Escrituras. Geralmente, quando uma pessoa não quer ouvir a palavra, é porque ela não quer ser disciplinada pela palavra. Quando ela se recusa a ouvir a palavra, é porque ela não quer ser confrontada pela palavra. A palavra tem vários versos, vários versículos que nos conforta e nos alegra, mas tem vários versículos que nos confrontam e nos corrigem. E como servos do Senhor, nós não podemos escolher as partes que nós queremos das Escrituras como bênçãos para nós e excluirmos a outra parte. Não podemos ler as Escrituras como alguém que pega uma caixinha de surpresa e escolhe dentre alguns versículos aqueles que só falam de promessas. Existem promessas, mas existe confronto. E o povo de Israel não queria a disciplina. Só que a palavra de Deus, irmãos, é onde nós encontramos como nós devemos viver a nossa vida. É na palavra de Deus que nós encontramos como é que Deus nos chama a viver uma vida santa nele. Então, quando nós não ouvimos, ou quando nós não aceitamos, na verdade nós estamos cometendo um grande erro, porque nós estamos dizendo que a nossa forma de viver é melhor do que a forma que Deus estabeleceu para que possamos viver. Ou seja, quando nós não ouvimos, nós nos encontramos assim como o povo de Israel, na mesma condição, sob a mesma pena, sob o mesmo risco, porque quando a palavra de Deus não penetra o coração, então nós não cremos.
E quando nós não cremos, quando a verdade não liberta, nós continuamos presos. Mas quando nós ouvimos essa palavra, ainda que por algum breve momento seja um confronto para nós, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é que vai aperfeiçoar o homem? A palavra. Quem é que vai corrigir o homem? A palavra. Quem é que vai dar educação na justiça? A palavra. Quem é que vai habilitar o homem para toda boa obra? A palavra. Então nós, como cristãos, precisamos ouvir a palavra, mais do que isso, abraçar essa palavra e vivermos de acordo com essa palavra. Não nas nossas forças humanas, mas no poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa limitação e na nossa fraqueza. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquele que não ouve a palavra, por mais que verbalmente, ou por mais que verbalize isso, de que ama a Deus, na verdade não gosta, não quer, não deseja e não ama ao Senhor. Porque se eu não amo a palavra de Deus, como é que eu posso amar o legislador dessa palavra? Aquele que deixou as suas leis estabelecidas para nós. É como eu dizer que eu gosto de alguém e as minhas atitudes dizem ao contrário. É como eu dizer que eu amo minha esposa, mas eu o agrido fisicamente, verbalmente e venha atrair. Não tem a demonstração do amor, tem apenas a verbalização de alguma coisa que pode de repente até ser algo que a pessoa está expressando, mas que não expressa verdade. Aqueles que estão no Senhor e que amam a palavra do Senhor, Salmos capítulo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós aqui não estamos para julgar o povo de Israel, isso Deus já fez na sua palavra, e da mesma forma que Deus já estabeleceu o conserto de todas as coisas, nós precisamos entender que para nós, a lição que nós tiramos nesse primeiro ponto, é que nós precisamos ouvir a palavra e não nos envergonhar dessa palavra, precisamos ouvir a palavra e aceitar sermos disciplinados por essa palavra, ouvir a palavra e querer e desejar e buscar no Senhor, viver de acordo com essa palavra. A segunda lição que eu tiro esses poucos versículos que eu li aqui nessa noite, é a condenação, primeiro por não ouvir, segundo por cometer atitudes que são abominações a Deus, sem constrangimento algum. Quando nós não ouvimos a palavra, olha que é uma sequência, eu não ouço, então eu cometo atitudes e não tenho constrangimento de cometê-los. Olha o versículo 15, por gentileza, irmãos. Diz assim: serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão. Ou seja, uma condenação por práticas que são contrárias às Escrituras. Primeiro, muitas vezes a pessoa até sabe que é errado, mas o faz, pela fraqueza que se encontra. Mas outros, por rejeitar a palavra e não querer conhecer mais a palavra, também cometem tais abominações sem serem envergonhados. Então nós precisamos entender que quando nós não ouvimos, nós colocamos a conta em risco de assumir aquilo que a gente faz. A Bíblia diz em Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento não vai nos isentar naquele dia, porque Deus está nos dando a oportunidade de aprender. Lá no meu apartamento, na minha casa, tem uma tela na janela, porque a falta de conhecimento não vai impedir meu filho de se pendurar e cair na janela. Se ele for lá despreparado, ele pode eventualmente cair. Eu moro no 6º andar, então tem uma tela lá de proteção. A nossa tela de proteção é a palavra de Deus. Se não tem a proteção, o fato de eu conhecer ou não, eu estou me colocando sobre julgamento. E o povo de Israel começou a cometer atitudes que eram contrárias. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que o povo de Israel começou até a sacrificar os filhos
para deuses pagãos, começou a acender incenso para outros deuses. Ou seja, uma nação que teve uma revelação especial de Deus, passou a ser uma nação idólatra, fazer coisas abomináveis sem se envergonhar de tais ações. Ou seja, passaram a ter práticas, assim como muitos têm, passaram a ter práticas contrárias à vontade de Deus, contrárias à verdade de Deus, e não se constrangem com isso, exatamente como esse mundo se encontra. Esse mundo é um mundo onde as pessoas estão fazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus e não se envergonham. Muito pelo contrário, acham bonito. No curso de teologia, sábado, eu falando para os jovens, eu contei a experiência que o Eduardo e a Júlia tiveram agora na escola. Foram lá porque foram oferecer a viagem de formatura para a sala, lá para os formandos, como ocorre normalmente nas escolas. E aí perguntou para o Eduardo se ele ia. Ele falou, eu não vou sozinho, né? Só se a Júlia for. Aquela conversinha de quem está apaixonadinho, né? E a moça falou assim, nossa, dura ir para Porto Seguro, a viagem para Porto Seguro, dura para ir para Porto Seguro, tendo esse compromisso, né? Aí a moça falou assim, mas olha, vocês podem ter um relacionamento aberto nessa semana. Aí ela falou assim, um casal foi para viajar o outro ano com a gente, e na semana da viagem eles tiveram relacionamento aberto. Ou seja, cada um podia fazer o que quisesse naquela semana, depois volta tudo ao normal. Essa é a geração dos nossos dias. Não se espante, é importante que a gente saiba dessas coisas, porque isso tem que nos chocar. Mas tudo isso acontece porque o mundo não quer a palavra de Deus. O grande problema é que nós que temos tido a oportunidade, e muitos dos que se encontram no nosso meio, dentro das igrejas, estão abraçando essa mesma motivação do mundo, abraçando essas mesmas coisas, porque tem se recusado a ouvir a palavra de Deus e tem começado a praticar coisas que são abomináveis ao Senhor. Namoro dentro da igreja como um namoro de duas pessoas lá fora. Crente não tem namoro como o mundo, crente corteja, crente pega o máximo é pegar na mão, é um cortejo, não vai muito além disso, porque tem que manter uma restrição dentro daquilo que faz, até se guardando para o casamento. Mas o mundo não, o mundo é diferente. Mas o que tem acontecido? Porque as pessoas se recusam a ouvir a palavra do Senhor, estão começando a cometer coisas contrárias a Deus. Por isso que quando nós conversamos aí fora, a gente vê que o índice de divórcio dentro da igreja está elevadíssimo. O índice de traição dentro da igreja está elevadíssimo. O índice de casais de namorado que estão fazendo sexo antes do casamento está elevadíssimo. O índice de tantas coisas que lá fora são comum, tem passado a ser comum dentro da igreja, e as pessoas têm abraçado essas ideias e cometendo coisas que são abominações diante de Deus e não estão se constrangendo em relação a isso. Eu fiquei sabendo que uma igreja, não vou falar o nome da igreja, uma igreja agora estabeleceu que se os dois jovens decidirem que eles vão casar, eles podem ter relações normalmente. Então a gente vai ver coisas que são abomináveis tomando conta, porque as pessoas não querem ouvir, e porque as pessoas, por não ouvir, estão praticando coisas que são abomináveis diante de Deus. Muitas pessoas, e o povo de Israel aqui também, estavam tendo ações e atitudes de quem tem a mente cauterizada, e por isso não sentiam vergonhas por tais práticas. Sabe o que é uma mente cauterizada? Você já pecou? Claro, todo mundo pecou. Todos nós somos pecadores, a gente peca todo dia, né? É um acidente de percurso. Mas sabe quando você comete um pecado, literalmente você percebe que você pecou. E aí você comete um pecado, e aí vem aquele peso no coração, fala, não acredito. Respondi meu pai, ou falei uma coisa para minha esposa que eu não deveria ter falado, ou briguei com meu colega de trabalho, não deveria ter brigado. E no primeiro momento, quando a gente está no Senhor, isso nos constrange, a gente precisa pedir perdão, precisa consertar, precisa resolver, porque nós não queremos praticar tais coisas. A mente cauterizada, a pessoa vai cometendo tantas vezes a mesma coisa, que o peso de tal atitude deixa de ser peso. Ela comete o pecado tantas vezes que passa a ser normal.
E é isso que acontece. O povo de Israel estava acendendo incenso, idolatrando, fazendo culto a outros deuses, tantas vezes que começou a ficar nação normal entre o povo de Israel. Às vezes nós, como cristãos, praticamos atitudes tantas vezes e começa a ficar normal. Pastor, mas eu não adoro outro Deus. Não, vamos pegar coisas pequenas. Eu minto tanto que começa a ficar normal a minha mentira. É uma boa causa mentir? Existe uma razão para que eu minta? Eu falo mal dos irmãos, e eu falo mal tantas vezes que agora já se transformou normal eu falar mal, porque minha mente cauterizou. Estou falando de pequenos pecados. Eu não vigio no meu olhar. Então eu olho para outras mulheres, as mulheres ficam olhando os homens, que agora não é só o homem que olha, a mulher também, o mundo está perdido. E eu olho tantas vezes que minha mente fica cauterizada, e eu começo a olhar, e para mim já como se não fosse mais pecado, porque está cauterizada a minha mente. Isso é uma mente cauterizada. Isso é uma mente que está literalmente praticando coisas que não agradam ao Senhor, mas ela já se acostumou com tal coisa. Ou seja, todo pecado no início causa peso e desconforto, mas quando a gente não se arrepende, quando não há mudança de comportamento, vai e fica normal. Ou seja, palavras torpes, crente que fala palavrão, crente que conta piada suja, crente que fica conversando na roda dos escarnecedores, mulheres que não se vestem adequadamente, vestimenta, no primeiro momento não se importa, e eu não estou dizendo que tem uso e costumes aqui, pelo amor de Deus, mas mulheres que vestem calças apertadíssimas, justíssimas, e não colocam blusa comprida, e isso causa constrangimento para aqueles que estão ao lado. Eu sempre oriento aqui na igreja, irmãos, mulher deve se vestir adequadamente. O homem já luta a semana inteira fora da igreja para vencer os seus pecados. Aí chegar aqui dentro da igreja, ter que ficar virando o rosto, fechando os olhos para não ver, é o fim da picada. Então o marido tem que ajudar a esposa e as esposas têm que vigiar. Ou seja, vestimenta. E homens também que usam roupas inadequadas. Glutonaria, cobiça e por aí vai, pequenos pecados que vão sendo repetidos e vão cauterizando a mente. Então nós precisamos entender e nos envergonhar quando nós pecamos e buscarmos arrependimento no Senhor. Terceira coisa que a gente extrai desse texto é a condenação do povo de Israel, aqui Deus trazendo condenação por ser um povo obstinado. A obstinação, quando ela está fora, a persistência, quando ela está fora da palavra, ela se transforma em coisa pecaminosa. Olha o versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Você conhece uma pessoa obstinada? Ou seja, alguém que não ouve, por não ouvir ninguém, a pessoa segue os seus próprios passos. Olha o que é obstinação, gente. Eu coloquei assim palavras bem pequenas para que vocês possam enxergar. Obstinação é teimosia, obstinação é birra, obstinação é apego excessivo pelas próprias ideias, as minhas ideias que devem prevalecer. Eu não abro mão das minhas ideias, eu não abro mão da minha maneira de pensar, eu não abro mão de como eu entendo as coisas. Obstinação. Nós podemos ser apegados ao nosso pensamento, mas a palavra do Senhor tem que regir o nosso pensamento. É persistência, é ser inflexível, é uma pessoa que nunca abre mão de nada, ela sempre está certa em tudo. Isso é obstinação. Então o povo de Israel perguntava qual era o caminho, mas diante da resposta não seguia a verdade. Às vezes nós buscamos a palavra na igreja, a gente sai das nossas casas no domingo, nós saímos das nossas casas às quartas-feiras, a gente vem na igreja, Deus traz uma palavra, mas a gente escolhe não obedecer a palavra, porque nós estamos apegados à nossa paixão, porque nós estamos apegados aos nossos pensamentos, porque nós estamos apegados às nossas ideias, de tal maneira
que somos incapazes de falar não às nossas ideias, sim à palavra de Deus, não aos meus desejos, sim aos desejos do Senhor para a minha vida. Ou seja, não é que nós não vamos poder nunca ter desejos, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando os desejos são contrários às palavras do Senhor, ao contrário à palavra do Senhor, o que tem que prevalecer é aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. E o caminho certo, igreja, é Cristo. Eu sou o caminho, diz Jesus. Eu sou o caminho, mas muitas pessoas se recusam a seguir a Cristo. A primeira coisa que para servir a Cristo nós temos que fazer é crer. Esse é o primeiro passo. Crer no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Mas uma vez que você crê de fato e de verdade, a palavra do Senhor começa a moldar a sua vida, porque você começa a meditar nessa palavra e buscar essa verdade e andar por esse caminho. Mas às vezes a gente diz que acredita, mas nós não queremos viver atentos na palavra. Por isso que muitas vezes rejeitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o verso 19 do capítulo 6. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. É uma coisa assim, é pesada as palavras aqui no livro de Jeremias, mas é exatamente isso que muitas vezes você e eu cometemos. Não ouvimos, rejeitamos, não estamos atentos àquilo que a palavra nos ensina. E eu sei que de repente isso pode estar ferindo você aqui nessa noite, mas fere a mim também, porque nós temos que aprender que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, e precisamos estar atentos às suas escrituras, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não viva diferente daquilo que a gente professa. E por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles estavam demasiadamente apegados aos seus pensamentos. Porque eles eram, e muitos de nós, muitas vezes nós somos, e muitos são, pessoas de cabeça dura, que não cedem por nada. Isso me assusta. Por quê? Porque a obstinação gera condenação. Quer uma geração mais obstinada do que a geração que nós estamos vivendo? Quer uma geração mais relativista do que essa geração, que não tem verdade absoluta? E nós, como cristãos, nós temos uma verdade absoluta. Que é uma geração como essa que cada um tem a sua verdade. Que é uma geração como essa que cada um defende da maneira que interpreta. E aí a gente vem na igreja e a gente ouve e a gente lê a palavra e a gente entende que a palavra é a única verdade absoluta para nós. E aí a gente muitas vezes tem que abrir mão do nosso relativismo. E para encerrar, quando a gente não escuta, a gente pratica coisas que são abomináveis diante de Deus, a gente anda obstinado segundo as nossas ideias e nós não oferecemos culto como Deus ensina na sua palavra. Olha o versículo 20 e 21, vai dizer assim: para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. É uma pergunta, né? Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não são para mim aprazíveis, prazerosos, e os vossos sacrifícios não me agradam. Porque assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Ou seja, aqui a gente vê uma condenação pelo tipo de culto que presta a Deus, um culto fora daquilo que Deus ordenou. A gente pensa em culto, irmãos, e a gente pensa em culto somente no momento que nós estamos na igreja, mas o seu culto começou hoje, no momento que você acordou. Romanos 12 diz que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós temos que viver uma vida que seja um culto a Deus. Mesmo o cristianismo que eu vivo aqui hoje à noite, domingos, das 19 horas em diante, eu preciso viver lá fora. E quando eu não vivo dessa maneira, eu ofereço um culto que não é agradável a Deus. Porque é um
vivi a vida, estou vivendo de qualquer jeito, e aí eu quero ser cristão só na hora que eu estou dentro da igreja. Os puritanos não entendiam assim. O piso da loja do puritano era como o piso da igreja. O mesmo cristianismo aqui é o cristianismo que eu vivo lá fora. Ou seja, na maneira diária de viver. E aí ele vai falar de incenso de Sabá, ele vai falar de cana aromática, ou seja, incenso de Sabá, acho que é Ieme ou Leme que fala, né? Na Arábia Saudita, né? Incensos que eram vendidos e usados em cultos pagãos, e eles estavam pegando isso e trazendo para oferecer a Deus. Deus fala: não quero esse incenso, não quero essa cana aromática. Quando a gente vai estudar, diz que vem da Índia, importado da Índia. Não é isso que eu quero. Não quero essas especiarias que são usadas em rituais pagãos. E não é muito diferente hoje nos nossos dias. Irmãos, nós muitas vezes queremos oferecer o sacrifício sem a obediência. Nós precisamos obedecer para oferecer o sacrifício. O sacrifício é uma vida na presença do Senhor, uma vida consagrada a Deus, uma vida devotada de alguém que tem um coração resignado diante de Deus. Então não adianta sacrificar quando não se quer obedecer. Então a gente tem que pautar a nossa vida no exemplo do nosso Mestre, Cristo Jesus. Cristo ouviu a vontade de Deus e obedeceu essa vontade. Cristo não só ouviu a vontade, Cristo viveu de acordo com o ensinamento da palavra e cumpriu com o propósito de Deus estabelecido, que era vir e morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Cristo cumpriu com aquilo que Deus havia estabelecido. E ele diz: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas contudo que se faça a tua vontade. O Deus Filho encarnado cumpriu com o propósito estabelecido. Ele ouviu o Pai: não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Viveu de acordo com os ensinamentos, cumpriu com cada palavra que estava predita em relação a ele no Antigo Testamento. Cada situação ele cumpriu. Ele é o nosso exemplo. É Ele quem nos justifica. É a justiça dele que encobre a nossa injustiça. Talvez a gente não vai conseguir permanecer 100% sempre. E nem vamos conseguir com as nossas forças, mas na força e no exemplo do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Cristo, que morreu na cruz, que veio, que ouviu o Senhor, que viveu, que mesmo sendo Filho de Deus, orava, passava a noite orando, separava momentos para orar, que estava ali ensinando, discipulando, que queria ensinar os seus discípulos, porque o reino do Senhor precisava avançar. Ele se ofereceu a si mesmo, pelos nossos pecados, satisfazendo a ira de Deus. Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos entender que nós precisamos se oferecer a Deus como oferta suave ao Senhor. Precisamos oferecer a nossa vida e falar: Deus, não mais nas minhas ideias, mas na Tua palavra. Não mais como eu quero viver, mas como o Senhor quer que eu viva.